E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Vocês estão vendo que a imagem está meio escura, mas a gente vai assim mesmo, tá bom? Que a gente eu tô gravando à noite esse vídeo para que vocês possam ter uma boa aula, uma aula de qualidade, beleza? Então vejam só, mandei um arquivo para vocês, inclusive quem quiser pode acessar esse arquivo no portal, e estou enviando também esse vídeo para que a gente possa introduzir um novo assunto no nosso decorrer do ano letivo, que é sobre a vivência em sociedade. Para que a gente possa entender a vivência em sociedade, a gente tem que primeiro entender um pouco sobre a cultura em que nós estamos inseridos, certo? Existe uma diversidade de significados do termo cultura. Se eu perguntar a qualquer um de vocês o que é uma cultura, o que é cultura, o significado da palavra, nós vamos observar que nós vamos ter uma diversidade, uma infinidade de significados. Porém, para a sociologia, a cultura é a base sobre a qual as sociedades constroem os seus diferentes modos de vida. Então, a partir da cultura é que as sociedades vão se organizar no seu modo de vida e nos seus costumes, certo? Então, a cultura também ela vai buscar as soluções para os nossos problemas cotidianos, ela vai ajudar a interpretarmos as realidades em que estamos inseridos e ela vai produzir novas formas de interação social. Por exemplo, nós podemos analisar a cultura do brasileiro agora nesse período de pandemia. Como é que o brasileiro está se comportando culturalmente nesse período de pandemia? O brasileiro que é acostumado a divertir-se, o brasileiro que é acostumado a ir para as festas, o brasileiro que é acostumado a ter um contato muito próximo com as pessoas, como é que ele está lidando nesse período de distanciamento social? Então a gente está observando que o reflexo das ruas é um reflexo da cultura que nós inserimos dentro do nosso cotidiano, certo? Agora, é importante que a gente saiba que essa construção da cultura não acontece de maneira harmônica e nem igualitária. Por quê? Porque para que a gente possa criar uma cultura, nós vamos ter choques de pensamentos, nós vamos ter conflitos, nós vamos ter relações desiguais entre os grupos sociais que vão estar inseridos ali, certo? Por exemplo, a cultura popular brasileira. A cultura popular brasileira, ela é enaltecida, as pessoas veem de um jeito maravilhoso, de um jeito bonito, de um jeito perfeito. O samba é visto como um símbolo do Brasil. A capoeira é uma arte brasileira, é uma cultura brasileira, está inserida na cultura brasileira. Porém, no decorrer da história, inclusive ainda hoje, a gente vai observar que esses feitos, esses atos, esses momentos culturais do samba, da capoeira, de outros momentos, enfim, culturais que nós temos no Brasil, eles são alvos de preconceito também. Então, nós vamos observar que existe uma relação desigual entre esses diversos grupos humanos na visão cultural que eles têm. Então, um grupo vai gostar demais do samba, o samba é bom. Outro grupo já vai dizer, o samba não é legal. Um grupo vai apoiar as pessoas que estão inseridas naquele grupo que gosta do samba. Outros já vão apontar e vão dizer, a maioria é negro. Entenderam como é a ideia? E como é que a gente vai perceber esse processo de construção da cultura? Esse processo de construção da cultura, ele está interligado ao que nós estamos fazendo aqui. Ele é interligado totalmente à nossa realidade. Por exemplo, a educação que vocês têm, a ida para a escola que vocês têm, essa nova rotina que vocês estão tendo, de terem que assistir aula online, de terem que participar de se inserir em plataformas, assistir vídeos, assistir lives, isso tudo está começando a se inserir dentro do contexto cultural da vida de vocês. Isso é muito importante para que vocês entendam, para que vocês possam ter uma vida cultural no futuro, certo? Agora, é importante que a gente saiba que a cultura ela é interligada à vida social porque ela vai consistir num conjunto de práticas, num conjunto de saberes, num conjunto de normas
e de valores de um grupo coletivo, não de uma pessoa. É importante que a gente diga isso, certo? Cultura equivale a um grupo e não uma pessoa, certo? Por quê? Ela vai servir de fundamento para as relações sociais que vão existir naquele grupo, certo? Então, eu só posso dizer que aquilo ali é cultura se todo mundo daquele grupo social fizer daquele mesmo jeito, certo? Agora é importante que a gente entenda o seguinte. A gente viu nos primeiros dias de aula que as ciências sociais elas são divididas em diversas disciplinas e uma delas, além da sociologia, é a antropologia, né? E a gente vai observar que a antropologia ela vai ser a pioneira no estudo da cultura. Por quê? Porque antigamente a cultura não era vista numa visão científica. A cultura era vista numa coisa, é bonitinho, é uma coisa bem feita, todo mundo faz. Já a partir da criação dos impérios coloniais, ou seja, a partir da época das colônias, da colonização, isso começa a mudar. Então, as pessoas deixam de se preocupar com aquela coisa bonitinha e vão começar a observar a cultura numa visão científica, certo? Por isso nós temos o costume de dizer que a antropologia é uma das primeiras disciplinas das ciências sociais, certo? Por que isso? Porque o método científico que nós utilizamos na cultura, ele vai oferecer uma nova chave, ou seja, oferecer um novo caminho para a descoberta das nossas origens e também para os futuros possíveis que nós teremos, certo? Essa é a importância do método científico. E a cultura ela vai ser dividida em dois pontos, a cultura material e a cultura imaterial. A diferença é simples. A diferença da cultura material é que a cultura material ela é formada pelos bens tangíveis, ou seja, pelos bens que são construídos, pelos alimentos, pelas invenções tecnológicas, tudo que o ser humano faz e se materializa é cultura material. Já a cultura imaterial, ela é formada pelas práticas, pelas expressões, pelos valores, pelos conhecimentos e pelos saberes que são produzidos pelos membros da cultura ao longo do tempo. Ou seja, tudo que for organizado no modo de pensar, no modo de agir, no modo de viver, tudo aquilo ali vai se incorporando na vida das pessoas, aquilo ali se torna cultura imaterial, certo? Uma coisa bem importante que a gente tem que entender para a gente terminar esse vídeo é uma teoria chamada etnocentrismo. O que é o etnocentrismo? Simplesmente se chegar na casa de vocês uma pessoa trajada com a roupa de um ritual de candomblé e você não for daquela religião, automaticamente você vai se espantar, ou você não vai aceitar, ou você vai lançar alguma crítica para aquela pessoa. Isso nós podemos dizer que é uma prática etnocêntrica. Por quê? Porque nós estamos colocando a nossa cultura acima da cultura do outro, certo? Então, o que é de fato o etnocentrismo? É a rejeição da prática cultural diferente da do outro. Ou seja, eu vou rejeitar uma prática cultural diferente da minha, certo? Então, a gente sempre vai acabar julgando a cultura do outro como atrasada, como sem sentido. Como, por exemplo, os portugueses, quando chegaram aqui no Brasil, eles começaram a dizer que a cultura indígena ela era uma cultura atrasada. Outros diziam que era sem sentido. Outros diziam que os indígenas eram animais. Outros diziam que os indígenas eles eram sem alma. Para a gente poder terminar esse assunto, é importante que a gente entenda que o etnocentrismo ele gera duas práticas. A prática do preconceito, que consequentemente vai gerar a discriminação
E isso aí já é algo pré-estabelecido, né? Isso aí é algo que a gente já encontra na mente das pessoas, beleza? Então vocês estão percebendo que esse áudio é um pouco menor, porque isso é uma questão introdutória. Assistam quantas vezes for necessário, leiam o arquivo, façam um resumo no caderno de vocês, porque isso vai ser muito importante para que vocês possam entender o decorrer do conteúdo, beleza? Até a próxima aula.